Bom dia, galerinha. A partir de agora a gente está gravando mais uma aula de modelagem de dados. Estamos caminhando, para a semana 9, né, do nosso cronograma, tratando relacionamento e grau de relacionamento. E depois a gente vai fazer alguns exercíciozinhos para a gente poder estar praticando e validando isso, ok? Então, bora pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela fortalecida, ativar o sininho para receber as notificações. Eu sei que tem um monte de gente que não é inscrito no canal e está nessa aula, então fica a dica. Olha só, então, a gente tem, né, se a gente for pegar, daqui uns dias a intro vai ter vídeo, Adson, fica tranquilo. Dentro dessa ideia, a gente tem, dentro desse processo de relacionamento, a gente tem generalização, associação e, qual o outro que eu falei? Agregação, certo? Perdão, dependência, generação, associação, mas eu ainda tenho agregação, composição e um comparativo. Depois a gente vai fazer um comparativo entre esses três caras. Eu vou deixar colocar no slide para vocês olharem esse comparativo e eu quero depois que vocês analisem esse comparativo, tá bom? Mas olha só, o que seria uma dependência, né? Uma dependência é um relacionamento de utilização. No caso, o seguinte. Um item, ele vai determinar algumas modificações na especificação de outro item, certo? Então, eu vou falar que o item empregado possui, né, uma dependência de tarefa. Perdão. É isso mesmo, isso mesmo. Está vendo que eu tenho aqui embaixo COD tarefa? Então, o meu empregado, ele tem uma dependência da tabela tarefa. Então, esse processo simples da gente linkar duas entidades, igual vocês têm feito no BR Modelo, certo? Já é o processo de dependência. Vocês estão fazendo as tabelas se comunicarem. Isso, então, já é o primeiro passo de dependência. Deixa eu já abrir o BR Modelo aqui para facilitar a nossa vida. Se eu achar ele. Gente, ele estava aqui. Achei. Agradeço ao Rubens que se inscreveu no meu canal agora, né? Obrigado, Isabela, por fortalecer aí. Família toda se inscrevendo no canal. É nóis, tamo junto. Olha só. Então, quando eu venho aqui e crio uma entidade, né? Eu não vou dar nome às entidades, né? Só para a gente poder ver. Tá vendo que eu vou criar uma relação entre essas duas entidades? É isso aqui, ó. Então, quando eu tenho um relacionamento 1 para N, né? Sempre lembrando da cardinalidade, que foi uma coisa que alguns colegas, né, me perguntaram nessa semana, certo? Alguns precisaram ajustar algumas coisas de cardinalidade. Enfim, vamos. Puxa, tá, sim, dá para entender. Olha só, então a entidade um item da entidade 1 vai possuir, né? Vamos dar nome aqui. Vamos colocar aluno e vamos colocar livro. Livros. Então, olha só, um aluno, ele pode ter quantos livros? Zero ou vários, certo? Então, beleza, eu posso ter livro de biologia, eu posso ter livro de matemática e tal, 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 tal. Só que um livro, ele pode pertencer a quantos alunos? A apenas um aluno.
né, pensando nessa ideia que o livro seria único, né? Um aluno. Então, olha só, eu estou falando, né? Eu estou criando um relacionamento entre o meu aluno e o meu livro, certo? O mais interessante é o meu aluno vai depender de livro, porque, perdão, o meu livro vai depender de aluno, né? Porque já que eu posso ter vários livros, aqui nos meus vários livros eu vou ter que falar quem que é o aluno que é o dono desse livro. Então a gente tem uma dependência aqui, certo? Então automaticamente ao relacionar esses dois carinhas, eu já tenho um processo de dependência sendo realizado, ok? Eu estou falando que os meus livros vão depender, né, do meu aluno. Por isso que então a gente tem um processo de dependência. Ok? Isso que é a ideia de dependência. Vocês entenderam? Cadê aqui? Olha só, nós iremos chegar ao ponto ainda de montar cenários simples, né? Mas com um pouco mais de tabela. A gente vai chegar a montar cenários assim. Então, atributos compostos, atributos, né, chave, atributos multivalorado. Este cenário aqui é simples. A gente tem quantas entidades aqui? Um departamento, um projeto, um dependente e um empregado. Então, uma, duas. Na verdade, o meu dependente ele é um relacionamento. Ele pode ser entendido como um. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um relacionamento unário. Eu relaciono a minha entidade com ela mesma. Tá vendo? A gente não criou aqui no BR Modelo essa entidade se relacionando com, né, esse entidade aluno se relacionando com livros. A gente tem um relacionamento binário, a gente tem duas entidades. Só que a gente pode ter um caso, vamos supor, eu vou criar a entidade pessoa. Pessoa. E a pessoa, ela vai fazer o processo, vamos supor, casa, né? Vou colocar só casa aqui mesmo. Casa. Ou melhor, casa vai ficar estranho. Cônjuge, né? Então, essa pessoa vai casar com quem? Com a esposa ou com o marido? Eu tenho que criar outra entidade para outra pessoa? Pessoa 2? Lembrando que eu não posso ter isso aqui, tá, galera? No meu banco de dados, eu não posso ter duas entidades com o mesmo nome, certo? Então, uma pessoa, ela casa com quem? Com outra pessoa. Então, isso aqui me traz a um relacionamento unário, tá vendo? Essa entidade aqui vai se relacionar com ela mesma. Ele não está permitindo eu fazer. Não, aqui, autorrelacionamento, desculpa. Autorrelacionamento. Tá vendo? Isso aqui apaga. Então, olha só, eu estou relacionando a tabela, a entidade pessoa com ela mesma. Né? Achei que ia ficar melhor aqui. Eu estou relacionando a tabela pessoa com ela mesma. Então, uma pessoa, uma pessoa vai casar com quantas pessoas? Com uma. Mínimo zero, uma máximo. Certo? Então, uma pessoa vai casar com, né? Uma pessoa vai casar no máximo com uma pessoa. 0, 1. Então, é um relacionamento, assim, existem... Quando a gente for ver, eu vou fazer uma aula só sobre isso aqui, né? Sobre essas operações unárias
e operações ternárias. Por quê? Quando a gente for converter o modelo conceitual para o modelo lógico, a gente vai ver que existem algumas regras que a gente vai ter que seguir. A gente vai ter que converter isso aí. Eu vou passar um capítulo de um livro para vocês estarem lendo, bem de boa, a, sabe, bem de boa a leitura, ok? Opa, peraí que tá apitando aqui, ó. Então, Nicolas, a gente não está abrindo precedente para esse cenário, né? O nosso minimundo não abrange isso aí. Se fosse um relacionamento N para N, uma pessoa casa com N pessoas, certo? E uma pessoa pode se relacionar com zero ou N. É casada, né? Vamos colocar. Então a gente tem esse relacionamento aí. Isso vai ficar. Isso vai ser, igual eu falei, por isso que a gente vai ter uma aula só para tratar disso. Porque isso aqui vai gerar uma série de regras quando a gente for converter isso para o modelo conceitual. Lembrando que vocês lembram o que é o modelo conceitual, né? O modelo conceitual, para quem não lembra, é isso aqui, ó. Só vou mostrar um exemplo. Pode ser esse aqui. O modelo conceitual é isso aqui, galera. Se funcionar. Tá vendo? O modelo conceitual é quando eu pego as entidades e faço o relacionamento delas, normalmente, mas com os itenzinhos já, com cada elemento de acordo com o seu tipo. Tá bom? Aí os atributos que a gente anteriormente tinha aqui, a gente joga para a nossa entidade. Ok? Aí, o que acontece? Entendendo essa ideia de dependência, a gente tem um cara chamado generalização. Generalização. O que é generalização? Generalização é um relacionamento entre itens gerais. É como se fosse um relacionamento genérico, né? Eu tenho superclasses ou classes mães e esses caras, eu vou me relacionar com eles porque eles são genéricos. Esses caras genéricos, ou as minhas classes mãe, ou as minhas superclasses, elas vão ter classes filhas, ou subclasses. O que seria isso? Vamos pegar um desenho aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto. Pronto. Na verdade, isso aqui está mais para a parte de generalização. Não, especialização, perdoa. Generalização é esse exemplo aqui. Olha só. Opa, fiz merda aqui. Vocês estão vendo a tela? Olha só. Vocês conseguem ver, galera? Eu estou falando aqui, mas é porque o chat eu não estou vendo aqui o. Ah, beleza. Reparem esse cenário, né? Eu tenho então generalização. Reparem que eu tenho esses dois itens aqui. Eu tenho o meu carro, né? A minha entidade carro e a minha entidade caminhão. Eles têm algo em comum? Ó, opa, aí não. Eu pinto. Eles têm algo em comum? Preço. Mas o que eles têm? Muito bem, Thaís, eles são veículos. Olha só, então eu tenho aí de veículo e ainda tenho o quê? Vamos aqui, no exemplo está listando o número, licença, placa, mas vamos entender que é a placa do veículo.
Repara então, ambas entidades, elas são referentes e são próximas, porque um carro é um veículo e um caminhão também é um veículo. Então, eu tenho um caso de generalização. Eu posso criar uma estrutura genérica, né? Eu posso criar uma entidade maior e nessa entidade maior, atribuir classes filhas, né? Que seriam o meu caminhão e atribuir a minha classe filha chamada carro. Então, reparem só, eu tenho um cenário que é favorável e me permite fazer um processo de generalização. Então, olha só, o que que a generalização permite? Definir um determinado tipo de entidade, né? A gente definiu esse determinado tipo de entidade, e um conjunto de subentidades ou subclasses, que seriam isso aqui. Então, em vez de eu ter duas entidades com vários elementos se repetindo, o que que eu faço? Eu crio uma entidade mãe, chamada veículo, ou o nome que vocês acharem prudente, claro, tem que ser dentro do contexto. E esses caras aqui que eu sublinhei aqui em cima, se a gente olhar, ó, preço, placa e veículo, eles são comuns às duas entidades. Então, o que que a gente faz? A gente fala que esses caras aqui, eles são atributos, né, que vão compor a minha generalização ou a minha classe genérica, certo? Então, a gente está simplificando a nossa entidade, as nossas entidades, certo? Olha só, a gente está com os três aqui. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer um processo de generalização trazendo o meu carro como uma entidade genérica, uma entidade filha veículo, e caminhão como uma entidade filha ao meu veículo. Maravilha. Uma vez feito isso, eu já separei. Só que esses caras aqui, ó, esse e esses três aqui, esses dois aqui, né? Como que fica? Por quê? Esses três aqui, ó, eu já usei, estão aqui, certo? Então esses três aqui a gente já acabou usando ou cumprindo com eles. Beleza, ótimo. O que é que vai acontecer? A gente ainda precisa dar algumas atenções a esses caras aqui, ó, né? Que é os valores que ainda a gente não trabalhou. Então, o que é que vai acontecer? Mediante esse cenário da minha generalização, eu vou atribuir cada valor específico de carro, que não é comum à minha entidade carro, e vou atribuir cada item, né, específico do meu caminhão à entidade caminhão. Então, esses dois são relacionados a caminhão, esses dois são relacionados a carro e caminhão herdam esses três atributos aqui que são comuns a veículo, certo? Então, a gente faz um processo de generalização. Depois, existem algumas restrições sobre, né? Umas restrições de hierarquia, mas eu preciso explicar primeiro, antes de fazer essa parte de hierarquia, a parte de especialização. Tá bom? Vocês entenderam esse processo? Deixa eu ver se vocês entenderam. Cadê o chat? Achei brabo. Beleza, Thaís. Joia. Então, vamos pegar aqui um exemplo de. Isso é generalização, tá, galera? Generalização. A gente generalizou ou criou uma entidade genérica, entidade mãe, superclasse, para receber classes filhas. A gente tem especialização também. Então, vamos pegar especialização agora. O bom dessa telinha de print é que você consegue fazer os desenhozinhos da hora, sabe? Achei interessante. Olha só, então agora a gente tem aqui uma situação de especialização, né? Eu só queria ver se eu conseguia colocar algum texto. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Especialização.
pontinho, 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 tá bom? É uma especialização. Vamos entender algumas coisas já que a gente começou a ver isso, né? Olha só. A generalização, então, que a gente viu anteriormente, é o processo de definição de um tipo de entidade genérica. A gente criou um item genérico para a minha, né, para a minha entidade, no caso veículo, para a gente poder, a partir dessa entidade, criar outras subentidades. Beleza? O processo de especialização, que é esse cara aqui, é um pouco diferente. Ele vai, o que esse cara faz? É um processo de definir um conjunto de subclasses, que é um subtipo de um tipo de entidade. Então, a gente vai criar subtipos, né, ou um conjunto de subclasses de um determinado tipo de entidade. Ele não é uma entidade genérica. A gente não generalizou duas, né, parte de várias entidades em uma entidade mãe. A gente só está criando tipos, né? Olha só, vamos entender o seguinte, né? Dentro desse cenário de especialização, a gente tem algumas permissões para serem executadas. Quais são elas? Eu defino um conjunto de subclasses. Vamos selecionar as minhas subclasses aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho subclasses de subclasses, tudo isso relacionado à classe empregada. Essa aqui é minha classe normal. Isso aqui são minhas subclasses, ó, sub. Certo? Eu posso estabelecer o quê? Atributos, né, específicos, adicionais para cada subclasse. Então, eu tenho as minhas classes relacionadas, perdão, os meus atributos relacionados a... Eu tenho meus atributos relacionados à minha entidade principal aqui, né? O meu fone e tal, isso aqui tudo são referentes a empregado. Só que eu posso criar atributos específicos para cada entidade, né, especialista que eu criei abaixo. Ó, empregado assalariado, salário. Empregadorista, né, escala de pagamento. Então, reparem que eu começo a criar alguns modelos ou alguns itens que vão me proporcionar uma personalização ou alguma melhor um relacionamento entre dados. Entende? Então, olha só, empregado. Né? Vamos pensar no seguinte: o empregado. Um dos tipos de empregado é quem? O gerente, certo? O meu gerente é um tipo de empregado. Legal, o meu gerente é um tipo de empregado. Só que o meu gerente, ele tem uma função específica. Qual que é a função específica do gerente? Gerenciar alguma coisa. Então, gerenciar uma equipe, gerenciar um projeto, enfim. Isso depende do cenário da empresa que vai estar envolvido. Ok? Então, o meu gerente, ele vai gerenciar um projeto. Mas faz sentido o meu empregado gerenciar um projeto? Não, porque o meu empregado, ele pode ser um assalariado. Então, eu tenho um nível, né, um tipo, vamos apagar que agora já não dá para ler mais nada. Olha que máximo. Estou gostando disso aqui. O meu empregado, ele tem um tipo que é específico de gerente, que tem uma função específica que é gerenciar, certo? Um projeto. Ok? Então, olha como que eu consigo, dentro dos meus subtipos, dentro dos meus, né, subtipos de empregado, porque a gente está lidando com uma tabela, uma entidade empregada, então eu tenho subitens. Se eu tenho, né, uma tabela empregada, os meus subitens são tipos, né, de trabalhadores ou tipos de situação que poderia, né, ser empregado uma pessoa, ou vários cenários referentes a esse processo. Eu posso ter outros casos aqui, como
com uma tabela em especialização, certo? Olha só, eu ainda consigo fazer o quê? Estabelecer tipos de relacionamento específicos adicionais entre cada subclasse, ok? Então, eu posso relacionar esses carinhas aqui dentro ainda, né? Igual a gente fez aqui, ó. Eu posso criar atributos específicos para cada item e posso relacionar esses subitens com outras entidades, né? Igual a gente fez aqui. É o que eu já tinha comentado, certo? Então, ele me permite fazer todo esse cenário, tanto criar atributos quanto criar relacionamentos entre entidades, certo? Então, isso é minha especialização. Eu não crio uma entidade genérica. Reparem que eu tenho a minha entidade principal, certo? Que é o meu empregado. E eu estou criando novas entidades que são especializações dessa entidade. Então, o meu empregado, o meu técnico, ele é um empregado. Então, ele tem tudo isso aqui, certo? Ok? Só que ele tem uma especialização chamada técnico, né? Uma delas, né? E aí eu tenho dentro de técnico o grau. Dentro do meu engenheiro, eu tenho o tipo de engenheiro, se é engenheiro civil, se é engenheiro ambiental, se é engenheiro mecânico, certo? Eu vou ter um gerente que vai estar relacionado a projetos. Então, reparem que não é uma especialização como a gente viu na outra imagem, que você vai herdar os atributos, e sim uma forma de você relacionar ou subcategorizar uma entidade maior que precisa, né, de algumas definições mais específicas, certo? Depois eu vou colocar um textinho lá para vocês, tá bom? No slide, fica tranquilo. Vocês entenderam, galera, a parte de especialização? Deixa eu abrir aqui o chat. Desculpa, deixa eu ver a pergunta da Thaís. Mas se uma generalização não pode. Como? Ah, tá. Uma generalização não pode ter uma especialização. São casos um pouco diferentes, Thaís. Nesse caso aqui, sim. Né? Nesse caso aqui, sim, Edson. Isso aqui é só especialização. Por quê? O que a gente está fazendo? A gente está subcategorizando esse meu processo né, de, de, de empregado. Lembra lá que a gente tinha veículo? Né? Se for um cenário que a gente precisar subdividir, né, ou criar divisões, se a gente for tornar isso em vez de uma especialização, uma generalização, é inviável eu ficar misturando os dois cenários, sabe? Misturar uma especialização com uma generalização. Por quê? Eu vou ter características muito eu vou acabar embolando as coisas, vamos dizer assim, certo? Eu vou ter que ficar herdando atributos, mas aí depois eu tenho as especializações, eu tenho itens específicos, né? Para cada elemento que eu vou estar tratando, e aí isso pode complicar, porque eu vou começar a fazer relacionamentos com outras entidades e tudo mais. Então isso vai acabar bagunçando algumas coisas, ou complicando o entendimento. Professor? Oi, Thaís. Então eu não entendi muito bem o conceito de generalização, porque, pelo que eu entendi, generalização é você, tipo, igual empregado, todas as entidades aqui embaixo têm o fato de ter um nome, de ter uma data de nascimento e serem empregados, assim, com essa parte genérica aqui em cima. Aí sim tem as partes específicas. Então, eu acho que eu não entendi o significado de generalização, então. Cada um, Tá. eles são independentes, esses especialização, generalização e o outro? Tá, vamos recapitular aqui, tá bom? Olha só.
Existe, então, uma diferença entre generalização e especialização. Especialização, que é esse caso aqui, o processo de definição de um conjunto de subclasses. Então, olha só, eu defini subclasses, certo? Subclasses de um tipo de entidade. Então, eu criei subtipos. Não necessariamente eu herdei nada, eu só criei subclasses. Né? Então, eu criei as minhas subclasses aqui. E aí, beleza, eu posso ter as características específicas para cada tipo de subclasse. No processo de generalização, olha só, o processo de generalização, ele define um tipo de entidade, ele vai definir um tipo de entidade que vai ser genérico, ok? E a partir, né, desse conjunto genérico, eu vou criar conjuntos de atributos, né, ou conjuntos de tipos de entidade. Deixa eu voltar o print aqui. Não sei se eu consigo voltar aquele print que estava antes. Não volta não. Deixa eu tirar outro print aqui. Vamos voltar lá na generalização. Que aí a gente... Só um instante. Olha só. Então, quando eu tenho um cenário como este, né, eu tenho duas entidades ou três entidades, enfim, que seja, que tem algo em comum, eu posso fazer o processo de generalização. Generalização, processo de definição de um tipo de entidade genérico, né, a partir de um conjunto de tipos de entidade. Então, o que seria o processo de tornar uma entidade genérica? Eu vou pegar duas entidades, ou três entidades, certo? Que eu criei. Então, eu vou criar essas entidades, certo? Essas entidades vão estar lá no meu modelo. Só que eu vou analisar o seguinte caso. Existem dentro dessa entidade, dessas entidades, que podem ter três, por exemplo, que existe um caso de atributos que são comuns, certo? Então, existe um processo comum entre essas duas entidades que eu selecionei. Ó. Opa, esse não. Esse aqui. Então, vejam. Eu tenho atributos em duas entidades diferentes que se comunicam. Ok? Eu não estou criando tipos de entidade. Eu estou pegando duas entidades que têm partes em comum, né? E pegando essas partes em comum, né, que são iguais, e criando uma nova ideia, que é um processo de generalização. Eu generalizei essa parte aqui que é comum, ok? De duas entidades em uma. Então, eu peguei o que era comum de todo mundo e criei uma entidade chamada entidade mãe, que é, no caso aqui, a entidade veículo, né? Que é uma super classe, ou um super tipo, ou uma entidade mãe. E aí, o que eu vou fazer? Visto que esse cara aqui, ele contém todos os elementos que é comum, tanto a carro quanto a caminhão, eu falo assim, beleza, carro e caminhão vão ter as mesmas ideias. Não são tipos, são atributos, tá vendo? Aqui eu estou lidando com os atributos referentes às minhas duas entidades aqui. Então, eu vou falar o seguinte,
Ah, eu vou criar então uma generalização. Eu vou generalizar esses três atributos em uma entidade chamada veículo. E depois eu vou fazer tanto o meu carro quanto o meu caminhão herdarem esses caras aqui, né? Através de um processo de generalização. Então, quando eu for criar, a gente vai ver as tabelas lá na frente. Quando eu for criar a minha tabela, né, lá do banco de dados, para fazer isso aqui, vão ter alguns cenários possíveis de serem feitos. Eu vou ter a tabela veículo, certo? E dentro da minha tabela veículo eu posso ter todos esses caras aqui eles vêm para cá, certo? Ou eu posso criar três entidades, né? Outras duas aqui, né? Uma para carro e outra para caminhão. E fazer um relacionamento entre essas duas entidades, certo? Então, o que, que vai acontecer? Isso aqui, por isso que a gente vai ter que ver melhor lá, a gente vai voltar a ver isso de novo, quando a gente estiver falando sobre o DER, né, que é o meu modelo, ou um modelo lógico, né? Ok? Então, quando a gente estiver no nosso modelo lógico, a gente vai tratar isso melhor, porque a gente tem que entender. Porque uma generalização, ela tem várias formas de serem representadas, certo? Então, pensando nessa ideia de várias formas de serem representadas, a gente precisa organizar então esse cenário, ok? Mas essa é a ideia. A generalização, eu vou pegar o que é comum em entidades, em algumas entidades, claro, não são todas, e vou fazer uma classe maior para receber essas entidades e a partir daí eu só vou, né, trabalhar com as minhas entidades separadas no que é específico a cada uma delas. No meu caso de especialização, né, no meu caso de especialização, eu não vou pegar os atributos, né, que são comuns e vou gerar. Eu vou fazer uma generalização. Não, eu não vou pegar isso. Eu vou pegar uma entidade empregado e dentro da minha entidade empregado eu tenho tipos de empregado. Eu tenho o cara que é secretário, o cara que é técnico, o cara que é engenheiro, o cara que é gerente. E cada um desses vão ter os seus próprios relacionamentos. Por mais que seja próximo e a ideia seja, né, bem similar uma da outra, existe essa diferença, porque aqui eu estou criando tipos, né? Eu não estou gerando algo genérico aqui em cima. Não, eu estou criando uma entidade empregado e essa entidade empregado tem outros tipos de entidades, certo? Ok? Quando a gente for fazer o processo de modelagem desses dados para o meu modelo lógico, o que, que vai acontecer? Provavelmente, dependendo das cardinalidades, cada item disso aqui tende a virar uma tabela, certo? E convertendo para o meu modelo lógico, eu não posso, né, como eu falei lá naquele outro, no caso da especialização, né? Todo mundo pode virar veículo, ok? E aí todos aqueles atributos vão estar listados. Aqui eu não posso fazer isso. Porque olha só como que fica complexo isso. Então eu vou ter que desmembrar. Então, automaticamente eu tenho que desmembrar todos esses caras aqui para baixo, separando, porque esses caras ainda têm relacionamentos com outras entidades, nesse caso, projeto, sindicato, sabe? Então são coisas que vão fugir de um processo simples que eu só peguei atributos que são comuns e joguei para lá. Não sei se eu consegui te explicar perfeitamente, Thaisa, ou tirar a sua dúvida. Deixa eu abrir o chat aqui. Inverso, o que que seria inverso?
Tipo, na especialização você sai de algo comum, né, para especificar cada um. E na Exato. generalização você faz o contrário, não? Basicamente isso. É, basicamente isso. Aqui eu saí de algo, né, normal, uma entidade, né, vamos dizer assim, uma entidade que tem algumas características e desmembrei todas elas, né, de acordo com o cenário. Ah, eu tenho empresa que não vai ter engenheiro, então a gente corta isso aqui, né? Isso vai mudar de acordo com cada empresa. E a generalização é o processo contrário. Eu tenho atributos que são comuns, então eu tiro essa ideia e jogo para lá, para uma entidade, né? Eu abstraio, é um processo de abstração. A gente pode entender que é o inverso. Beleza, isso aí, Edson. Você entendeu, Thaís, a parte do inverso? Como assim um talvez eu tenha entendido? Em resumo, é o seguinte: eu tenho uma classe e eu. Vamos pegar o exemplo que o Liedson trouxe, que eu gostei dessa forma. Opa, borracha. Especialização, que é esse caso aqui. Eu tenho, então, uma entidade, vamos colocar assim, normal, uma entidade comum, a gente cria. E essa entidade, ela vai ser subdividida, né? Eu vou especificar cada possível tipo dela. Então, eu estou especificando cada tipo de item que o meu empregado pode ser. Então, eu posso ter empregado do tipo secretário, empregado do tipo técnico, empregado do tipo engenheiro, empregado do tipo gerente, empregado do tipo assalariado e empregado do tipo empregadorista, ok? Então, eu estou pegando uma entidade maior, uma entidade, estou subcategorizando ela, né? Eu estou criando as suas variáveis, né, de acordo com o cenário da empresa. Então, isso aqui a gente pega ele e vai dividindo, a gente vai especificando cada item. Na generalização, é o contrário. Eu tenho entidades, né, que têm coisas em comum. Em vez de eu especificar, eu vou recuar, eu vou voltar ela, né, para mim poder pegar os itens que são comuns e juntar ele. Igual, não sei se vocês já viram isso em programação. Eu tenho cão, eu tenho gato e eu tenho boi, certo? O que o cão é? Um animal. O que o gato é? Um animal. O que o boi é? Um animal. Então, todos esses caras pertencem a quem? A minha classe animal. Tá vendo? Então, eu herdei da classe animal características, aqui eu vou ter atributos, né? E aqui eu vou ter os meus itens genéricos, mas eu sempre vou receber os meus elementos da minha classe animal. A generalização, a gente entende que é o processo contrário. Vou fazê-la aqui nesse cantinho. Eu vou ter uma classe chamada bicho, por exemplo, e dentro de bicho, bicho pode ser o quê? Um cachorro, um gato, um coelho, uma calopsita, certo? E aí eu estou especificando cada tipo de bicho. A calopsita vai ter tamanho da asa, por exemplo. O meu coelho, não sei qual a característica do coelho. Cachorro, vai ter a raça. Eu não tenho calopsita, não tenho raça de calopsita, né? Então, é a mesma coisa, eu vou especializando cada possível entidade. Ah, a minha calopsita ela tem que ter um relacionamento com
com uma outra entidade chamada ração, ou, ou comida, né? Enfim. Então, a partir dali, eu consigo começar a relacionar essas entidades específicas com outras entidades que eu precisar conversar. Certo? Ok? É uma relação de tipos. Na generalização, a gente tem características de uma entidade comum. Isso, na generalização, a gente tem características comuns que a gente atribui e herda. Na especialização, a gente vai especializar cada possível tipo, né, de bicho, né? Ficou um bilho ali, parece, mas é um 6 aqui. Depois disso aqui. Bicho. Então, cada bicho vai ter um cenário e cada cenário desse eu vou especificar, né? Em vez de eu generalizar, eu estou especificando cada entidade. É o processo contrário, né? Como o Edson bem comentou. Entendido? Beleza. Então, vamos para o próximo item. Existem algumas restrições, né, que a gente tem que pensar quando a gente tem esse cenário aqui. Ok? O que seriam essas restrições? Deixa eu pegar o slide aqui, só um instante. Deixa eu pegar o slide aqui que vai facilitar a nossa vida. Só um instante. Sempre tendo em mente esse cenário, tá, galera? Esse cenário da especialização e generalização. Porque, querendo ou não, se a gente for olhar, a gente tem uma hierarquia ali, certo? A gente tem uma hierarquia que a gente tem que atender. Isso tudo, querendo ou não, se a gente for pensar, está num processo de hierarquia. Eu tenho, sabe? Eu tenho uma entidade maior, vamos dizer assim, e eu tenho todo mundo que vai estar sendo, né, relacionado a essa entidade maior. Então, vamos pensar dessa forma. Olha isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Peraí, ficou errado aqui. Isso aqui eu vou explicar melhor depois para vocês, né? Vou mostrar as imagens para vocês verem, mas isso aqui a gente vai entender melhor lá no processo na hora que a gente for converter o modelo conceitual. Mas, de qualquer forma, eu vou estar reforçando isso na próxima aula. Porque senão não vai dar tempo da gente ver a questão dos exercícios. Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo o slide? Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, tem que corrigir o título. Isso que dá copiar e colar o negócio. Pronto. A gente vai falar sobre relacionamento, mas dentro desse processo de especialização e generalização, que são muito próximos, né? A gente entendeu ali que são bem similares, a gente tem o detalhe da restrição sobre esse processo de hierarquia. Okay? A gente vai entender isso melhor com a execução, com a realização de atividades. Fiquem tranquilos. Mas, olha só, eu tenho, então, uma coisa chamada disjunção. E eu tenho uma coisa chamada completude. São dois termos que a gente vai ter que entender. O que seria uma disjunção?
Subclasses podem ser disjuntas ou sobrepostas. Vamos com calma, vamos entender isso. Completude. A completude da superclasse em relação às subclasses pode ser total ou parcial. Então, a gente tem disjunta total, disjuntas parcial. Ó, disjuntas, né? As subclasses podem ser disjuntas ou sobrepostas. Então, eu posso ter uma disjunção ou uma sobreposição. Eu tenho a completude, a minha completude da superclasse em relação às subclasses. Ela pode ser total ou parcial. Então, quais são os meus possíveis cenários? Eu tenho a disjunção total e uma disjunção parcial, uma sobreposição total e uma sobreposição parcial. É a junção desses 4 itens. Ó. Eu tenho aqui disjunta e sobreposta, total ou parcial. Vamos ver algumas imagens, né? Deixa eu tirar aqui agora. Vamos voltar aqui aos nossos carinhas para ver alguns exemplos. Deixa eu tirar um novo print. Olha só, isso aqui ela é disjunta, né? Ela é disjunta e ela é total. Um exemplo. Eu tenho, então, outro exemplo. Eu tenho uma sobreposta, né? Isso aqui, ó, tá vendo que mudou o íconezinho? Disjunta tem um D aqui. Ó. Eu tenho uma hierarquia sobreposta e total. Depois eu tenho um outro exemplo. Deixa eu pegar isso aqui. Calma que a gente vai voltar isso na próxima aula também, tá bom? Fica tranquilos. Parece estranho, né, ou complicado, mas vocês vão ver que é tranquilo. Vamos ver aqui. Olha só, aqui eu já tenho outro cenário. Eu tenho uma especialização com subclasses compartilhadas, tá vendo? Olha como que, ó, elas são disjuntas, ok? Esse caso, se vocês olharem, ela é uma disjunta parcial, porque só tem uma linha. E essa aqui é uma disjunta total, tá vendo? Tem 2 linhas. E aqui esse cenário que eu trouxe só para vocês verem, que olha, reparem essa entidade aqui, ó. Essa entidade aqui, ela acaba tendo subclasse compartilhada por ambas as partes. Então, tanto esses caras quanto esses caras estão compartilhando dessa mesma subclasse. Né? Beleza. Por que facilitar se a gente pode complicar um pouquinho mais? Deixa eu pegar o outro print aqui. Então, olha só, eu tenho uma especialização agora com herança múltipla. Olha só, com herança múltipla. E eu tenho, então, uma... Lembrando que a gente tem os 2 termos, né? A gente tem tanto a disjunção e a sobreposição. Então, olha só, aqui eu não consigo... Ah, eu consigo dar zoom? Consigo. Eu tenho aqui uma, né, disjunção. Cadê? Ó, disjunção. E aqui eu tenho uma sobreposição. Então, reparem que eu posso ter, né, a mistura ou a mescla desses itens. E aí, né, isso tudo, né, pode ser tanto especialização quanto generalização. Esse processo, né, de restrição. Se ela é parcial ou se ela é total. A gente vai entender isso com mais detalhes ainda. Calma. Então, uma pessoa, né, a entidade pessoa, essa pessoa, ela pode ser aluno, ela pode ser ex-aluno, perdão, deixa eu apagar aqui. O aluno está do outro lado. Então, ela pode ser aluno,
ela pode ser ex-aluno e ela pode ser empregado. Tudo isso são pessoas, certo? Então, eu estou sobrepondo, né, no processo de sobreposição. Olha só, cada entidade aluno, ela tem cada entidade, né, aluno, ex-aluno e empregado, ela tem as suas especializações. Elas são especializadas, né, mas elas podem ter suas especializações também. Olha só, aluno graduando e aluno não graduando, né? E aqui eu tenho programa titulação, né, que ele vai estar relacionado, e a turma que ele vai estar relacionado. Então, seria possível a gente fazer uma generalização nesse cara aqui? O que vocês acham? Cadê o chat? Seria possível. Eu posso trabalhar só com especialização, certo? Para ficar algo mais simples, porque se eu precisar relacionar isso aqui com alguma coisa, eu não vou depender da minha entidade maior. Só que, se for olhar bem, eu consigo fazer uma generalização aqui. Mas, aquele caso, se eu precisar usar esses caras para uma determinada ação, eu vou ficar refém da minha entidade mãe. Então, por isso que se eu ver, talvez eu trabalhe só com as minhas generalizações. Com as minhas especializações, perdão. Aqui eu tenho o meu ex-aluno, né? Vou ter alguns atributos, esses, né? Ano, grau, especialização, isso aqui vai estar relacionado. E o empregado, reparem que ele tem um outro item aqui, né? A gente tem uma sobreposição, e aqui a gente tem uma disjunção. Lembrem sempre daquele primeiro slide lá. Okay? A gente tem uma disjunção parcial, perdão, a disjunção completa aqui, ó. Ok? Os dois tracinhos, completa não, é total, né? Quando é um tracinho é parcial. E aqui a gente tem outra disjunção. Mas o que seria, então, esses caras, né? Mediante esse cenário que vocês estão vendo aí, digam para mim aí no chat o que vocês entendem ser uma disjunção total e uma disjunção parcial, e uma sobreposição total e uma sobreposição parcial. Pensando esse cenário que a gente acabou de ver aqui. Parece confuso, mas é bom que a gente vá pensando nessas possibilidades para a gente poder estar alinhando, né, esses pontos. Vamos lá, podem desmutar o microfone ou falar no chat aí. O professor, a disjunção parcial você disse que é o amarelo ou o verde? Só para. Não, a disjunção é o D, tá vendo? É o Dzinho. E a sobreposição é o O. Olha só. Vamos então entender.
assim, numa comparação bem superficial, paga três. Deixa aí então. Numa comparação bem superficial, poxa, a gente tem nesse cenário aqui os nossos dois casos, né? Uma disjunção, que é representado pela letra D, e uma sobreposição, né? Sobreposição, que é representado pela minha letra ali, O. Ok? Seja parcial ou total, né? Que a gente viu ali. Então, reparem só, se eu fazer uma comparação bem simples, a gente pode entender isso até como uma cardinalidade. Numa comparação bem simples, por favor, não é isso. Reparem só, eu tenho a entidade pessoa, vou dar um zoom aqui só um instante. Eu tenho a entidade pessoa, ok? A minha pessoa. A minha pessoa, ela tem, então, um processo de disjunção, de sobreposição. Certo? Tem um ozinho aqui. O que quer dizer? Quando eu tenho classes que se sobrepõem, quer dizer o quê? Uma entidade, né? Uma entidade de uma superclasse pode ser membro de mais de uma subclasse. Como assim? Eu posso ter um relacionamento maior. A minha entidade pessoa, ela pode ser aluno, e ela também pode ser empregado. A minha entidade pessoa, ela pode ser empregado e ex-aluno. Então, eu posso ter várias opções, né? Então, aqui eu posso ter mais de uma opção, certo? Usando a sobreposição. Entendem? Eu posso ser, né, vários casos. A minha disjunção é o contrário. A minha disjunção, uma entidade, né, de uma superclasse, então uma entidade da minha superclasse, ela só pode ser usada uma vez, ou ela só pode ser pertencer a uma única subclasse. Por exemplo, o meu empregado, ou ele é auxiliar, ou ele é docente, ou ele é auxiliar de assistente de aluno. Ele não pode ocupar duas funções. Então, é uma disjunção. O meu aluno, ele só pode igual a 1. Não pode mais que 1. Ele pode no máximo 1. Então, o meu aluno, ele é uma disjunção porque ou ele é um aluno de graduação ou ele é um aluno de não graduação. Talvez aqui vamos colocar entender no cenário do IFES, né, como integrado. Então, ou o cara faz a graduação ou ele faz o integrado. Não tem como ele fazer as duas coisas. Certo? Então, a minha sobreposição, ela pode se encaixar em mais de um cenário da minha especialização, enquanto a minha disjunção é apenas um. Eu só posso ter uma função ou só posso ter um tipo. Então, no máximo um e no máximo vários, né? Que a gente pode ter mais de um. Isso aí, sobreposição, você é entidade que pode ser atribuída a várias subclasses, e disjunção, entidade atribuída somente a uma. Muito bem. Isso aí. Você tem esse cenário aí de disjunção, certo? Olha só. Aí lembra que a gente tinha visto lá da questão de ser total e não ser total?
Deixa eu apagar isso. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Lembra que eu falei, então, que a gente tem as disjunções, né? E a gente tem a disjunção e a sobreposição. Só que eu falei que a gente tem total e parcial, né? O que seria a total? Na total, ó, cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse na especialização. E a parcial, uma entidade de uma superclasse pode não pertencer a qualquer uma das subclasses. Vamos pegar um outro exemplo aqui, de parcial e de total. Eu achei um exemplo aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. Então, olha só, eu tenho uma especialização total, certo? Total. Qualquer disciplina é de pelo menos um tipo. Então, olha só, eu tenho um tipo de disciplina, né? Eu tenho a disciplina que tem isso, isso e isso. Então, a minha disciplina tem, né? Ela tem um tipo, ela é uma disciplina de graduação, uma disciplina de pós-graduação ou uma disciplina de especialização. Né? Essa especialização é tipo um exemplo de curso, né? Olha só, então, dentro da minha especialização total, o que vai acontecer? Qualquer disciplina é de pelo menos um tipo. Então, todos os itens aqui têm que pertencer ou esse, ou a esse, ou a esse. Seja um, né, no caso, um ou vários, lembra? Um vai ser de junção, N vai ser, né, aquele termo que a gente viu lá, que é o sobreposição, certo? Então, eu não estou verificando essa parte, eu só estou verificando se ela é total ou não total. Lembra que a gente tinha todos os casos de junção. Cadê o slide? Está aqui, ó. Lembra? A gente viu aqui, ó. Disjunta total, disjunta parcial. Então, disjunta o Dzinho, sobreposto o Ozinho, né? Total ou parcial. A gente só está verificando isso aqui, ó, se é total ou parcial. E aí aqui não faz a diferença, né? Que é o mesmo cenário para ambas. Total e parcial, aqui é a mesma coisa. A questão é se ela é disjunta ou se ela é sobreposta. Então a gente está vendo agora a parte da. Ó, a gente viu aqui que é a parte da disjunção. A gente entendeu o que é ser disjunta ou sobreposta. A gente está vendo a completude agora, que é se ela é total ou se ela é parcial. Okay? Então a gente só está mexendo com a completude. Então, quando a minha completude ela é total, quer dizer que qualquer disciplina é de pelo menos um registro. Então, todos os itens que existirem dentro desta tabela, né, obrigatoriamente tem que ser, né, ou tem que ter pelo menos um tipo, seja do tipo especialização, seja do tipo pós-graduação e tal. Eu não posso ter uma disciplina aqui cadastrada nesse item sem que não haja nenhum registro do tipo dela. Ah, qual que é o tipo dessa disciplina? Não tem. Não pode isso. Isso está errado. Ela tem que ter um tipo, certo? Então, isso que é a minha disjunção total. Perdão, disjunção não, a minha completude total. E aí eu tenho a minha completude, né? A minha completude. Cadê? Deixa eu pegar o desenho aqui. Parcial, né? A gente viu a completude total, a gente tem a completude parcial. A completude parcial é diferente. Ó. Um funcionário pode ser, por exemplo, gerente de recursos humanos. Tá vendo isso aqui? Pode ser. Não necessariamente é. Então, reparem, eu posso ter funções ou não. Não é obrigatório.
Entendem? Então, a minha parcial não me obriga a ter todos os registros vinculados. Na minha total, não. Eu tinha que ter todos os registros aqui vinculados a pelo menos uma, né? Se for disjunção, ou mais de um se for sobreposição. Mas a parcial não me obriga a ter esses caras aqui, né? Eu não necessariamente uma pessoa precisa ser igual aqui, um funcionário pode ser, por exemplo, gerente. Não obrigatoriamente ele tem que ser gerente. Entende? Que vai ser. Claro que aqui não está atribuído a parte de gerência, né? Ou pode ser através da função gerente. Então, não obrigatoriamente eu tenho que ter. Talvez aquele setor, o setor de vigia, não tenha nem gerente. Então, o parcial permite que eu não. Que eu seja parcial, que eu possa ter ou não. O total, não, ele exige que pelo menos um. O parcial é como se fosse. Que não houvesse, né? Então eu posso entender o seguinte: que o meu parcial seria o zero, né? De 0 a 1, ou de 0 a n, né? E o meu total, ele tem que ser no mínimo 1 e no máximo n, né? Na minha cardinalidade. Fazendo uma comparação superficial, galera. Isso não é cardinalidade. É só porque vocês entenderam o conceito de cardinalidade que eu estou tentando apresentar para vocês esse cenário diferente aqui. Certo? E aí, o que vocês entenderam? Gostaram? Vocês conseguiram entender? O que seria o total e o parcial? Por que você não gostou, Adson? Por que vocês não gostaram, galera? Por favor. Tudo bem, Isabela, a gente entende, a gente vai fazer o máximo para a gente terminar isso aqui. Antes para você poder ir lá comer e acabar com sua fome. Olha só. Vamos agora fazer uma pergunta séria a vocês. Vocês acham igual? Eu não coloquei o slide nessa para testar esse método, né? Da gente ir desenhando, ir explicando dessa forma. Vocês acham melhor que a gente siga assim, que essa ideia de montar, né? A gente, em vez de ficar no slide, a gente vai fazendo, vai desenhando? Ou vocês preferem que coloque o slide e a gente siga o slide? Porque no slide não dá para a gente ficar desenhando igual a gente desenhou ali. Né? Ele, pelo menos na ferramenta que eu coloco lá o PDF, ele não consegue fazer isso. Aí a gente consegue desenhar, a gente vai, printa. Beleza, então. A gente continua dessa forma, ok? E aí eu vou colocar depois da aula, ou talvez antes, isso aí eu não sei, ou durante, depois a gente vai testando. Eu vou colocar o material para a gente poder estar para vocês verem né? Isso aqui eu vou colocar para vocês reforçarem. Vou colocar exemplos, né? E a gente vai fazendo ali nesse caso, nesse cenário. Mas eu vou ver se eu coloco antes também, o próximo material antes, para vocês estarem, né? Não é isso. Cadê o AVA?
Ué, cadê o AVA? Não é esse, não é esse. Ah, tá aqui, ó. Para vocês estarem olhando esse material aqui antes. Então, eu vou criar... Próxima aula não vai ser mais exercícios, né? Eu vou passar alguns exercícios hoje, semana que vem a gente corrige. A nossa aula vai até 10h40 mesmo, né? 9, até 10h40. A gente já encerrou a nossa aula hoje. Tirando aqueles 10 minutinhos que a Ana pediu, né? Para eu poder atrasar a aula. Ela pediu 1h40. Eu falei assim, eu vou atrasar só 10 minutos, que aí ela vai ficar mais tranquila, né? Mas eu vou postar nessa semana, próxima semana, exercício de fixação, né? E vou dar as orientações do trabalho. Aqui a gente vai ver então depois, relacionamento parcial e autorrelacionamento, que é a questão de ser unário, binário, tá vendo? Entidade associativa. Isso aí eu vou tentar fazer dessa mesma forma, para poder verificar se isso vai ficar bom, se vai ficar mais legal, ou se vocês vão preferir assim. Eu vou colocar o material, né, esses materiais próximos aqui já nas semanas. E aí o que vai acontecer? Na nossa aula, a gente vem, o material vai estar lá, a gente vai vir e a gente comenta o que está ali, faz uma aula igual a essa, explica esses caras. Eu vou tirando print e vou tirando print e vou riscando lá, desenhando. Gostei da ferramenta aqui de desenhar, apresentar, e aqui a gente pode detalhar algumas coisas, fazer o jogo da velha, né? Enfim. Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente pode encerrar por hoje nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode comentar. Liedson, eu vou postar alguma coisa lá no AVA. Eu vou postar no AVA, entendeu? Para vocês estarem fazendo, modelando, e aí a gente vai conversando, né, ao longo das semanas, seja no Zap. Eu mandei horário de atendimento para vocês, né? E aí vocês dêem uma analisada lá, se precisar de alguma coisa. O de vocês ficou na... Que dia que foi? Acho que o de vocês ficou na terça-feira? Ué, gente. É isso mesmo, é terça-feira, de 1h30 até 12h20, nossa. Então, se alguém tiver dúvidas hoje à tarde, é só entrar em contato, né? Professor, atendimento. Aí eu abro uma sala aqui no Hangout, certo? E a gente faz o atendimento. Beleza? Joia. Então, galerinha, se cuidem, fiquem bem, saúde e paz aí para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Forte abraço e valeu! Deixe seu like, hein?